Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a avaliação da força e função do core. Bom, como é que eu organizei essa aula? Ela vai seguir uma seguinte linha de raciocínio. No primeiro momento nós vamos discutir um pouco sobre conceitos e definições, vamos avançar para a anatomia funcional do core, seguido para a avaliação propriamente dita da força e função do core e por fim entender os resultados e possíveis prognósticos. Então, a nossa aula de hoje ela vai seguir essa linha de raciocínio. Pois bem, o core ele é considerado a região do centro do nosso corpo e lá está um conjunto de vários músculos envolvendo essa região. A principal função desses músculos é gerar uma base de sustentação forte, tá? Esses músculos também precisam ser eficientes para a estabilização de um complexo que a gente chama de complexo quadril-lombar pélvico. Então, a principal função dos músculos que estão concentrados na região do core é gerar uma base de sustentação e estabilização para um complexo chamado quadril-lombar pélvico. Além disso, esses músculos, que são 29 pares de músculos, que passam na parte da frente do seu corpo, lateral e na parte de trás do seu corpo, ele também tem uma função muito importante de estabilização e movimentação da coluna vertebral. Bom, além desses músculos que formam esse componente ativo de estabilização da coluna vertebral, nós temos o que a gente chama de componente passivo, que auxilia também na estabilização da coluna vertebral. O que é esse componente passivo? Ele é formado por discos intervertebrais, ligamentos e as cápsulas articulares propriamente ditas. Além disso, componente passivo, componente ativo formado pelos músculos, nós temos o componente neural, que é formado pelo sistema nervoso central, que muitas das vezes ele auxilia de forma voluntária na estabilização da coluna vertebral, né? Contraindo os músculos voluntariamente, mas ele tem uma função muito importante também, que é da estabilização da coluna vertebral de forma involuntária. Então, o sistema nervoso central ele está atuando o tempo inteiro para manutenção da coluna vertebral, para a estabilização desse complexo quadril-lombar pélvico, tanto de forma involuntária quanto de forma voluntária. Esse componente ativo formado pelos músculos, eles são organizados, né, e definidos como músculos profundos e músculos superficiais. Então, os músculos profundos também são chamados de músculos estabilizadores locais ou estabilizadores primários. Acima deles, nós temos músculos ainda profundos, né, que são estabilizadores locais também, ou estabilizadores secundários. E mais superficialmente, nós temos os músculos que são chamados de mobilizadores globais. Então, músculos profundos, músculos superficiais, nós temos aí um conjunto de 29 pares de músculos que servem, né, como estabilizadores do complexo quadril-lombar pélvico, como também muitos deles contribuem para o movimento da coluna vertebral. Bom, pensando lá nos músculos locais, profundos, né, os primários, geralmente eles são monoarticulares, são compostos principalmente por fibras de contração lenta, por isso eles são mais resistentes à fadiga. Para estimular esses músculos, a gente tem melhores respostas quando as cargas são baixas, né? E quando os exercícios são compostos de exercícios em cadeia cinética fechada. Aí nós temos uma melhor participação desses músculos nestas condições. Bom, esses músculos também, eles têm uma característica particular, né? Especial. Eles são ativados de forma involuntária de 30 a 50 milissegundos antes do início de um movimento voluntário das extremidades. Então, quando eu vou fazer algum movimento voluntário das extremidades, como lançar, chutar,
para eu ter mais força e precisão nas extremidades, esses músculos profundos contraem antecipadamente para dar uma base de sustentação e assim eu consigo ter movimentos mais precisos, mais potentes das minhas extremidades. Bom, temos os estabilizadores também secundários, né? Também são monoarticulares geralmente, compostos de fibras de contração lenta. Entretanto, além das funções de estabilização, ele tem uma função secundária que é de gerar movimentação na coluna vertebral. E por fim nós temos os músculos mobilizadores globais. Eles são compostos por fibras de contração lenta e rápida. Pelo fato de ter a composição de fibras de contração rápida, eles são mais fortes e potentes, entretanto, menos resistentes à fadiga, eles cansam mais rápido. As formas mais adequadas de ativar essa musculatura mobilizadora global é com cargas mais altas e principalmente em exercícios onde se tenha movimento efetivo. Então, os exercícios em cadeia cinética aberta é uma grande opção, é uma excelente opção para ativação e trabalho desses músculos mobilizadores globais, que são esses músculos mais superficiais. Bom, pensando em movimentação da nossa coluna, a nossa coluna vertebral, ela se movimenta num plano sagital, fazendo movimentos de flexão e extensão. Ela se movimenta também num plano frontal, onde se tem flexão e extensão lateral, lateral. Ela se movimenta também num plano transversal, e aí nós temos movimentos de rotação. Além desses movimentos nesses planos, nós temos movimentos diagonais, de flexão e extensão em planos diagonais. Bom, por que essa discussão de planos de movimento? Porque tanto para a prescrição de exercício quanto para a avaliação da força e função do core, eu vou precisar tanto prescrever, quanto se eu for pensar na avaliação propriamente dita, avaliar a força e função do core nos planos sagitais, nos planos frontais, no plano frontal, no plano transversal e também em movimentos diagonais. Porque às vezes eu tenho uma deficiência de força em plano sagital que eu não encontro no plano frontal. E aí a minha prescrição de treinamento ela vai ter que mudar. Perceberam? Então eu tenho que avaliar nesses planos para que eu consiga fazer uma interpretação adequada dos resultados e uma intervenção, né, e um programa de exercício adequado, específico para cada condição e necessidade. Bom, quando a gente analisa na literatura, nós temos aí bastante claro que uma força e função de core preservada contribui diretamente para a melhora de saúde e qualidade de vida. Além disso, nós temos na literatura diferentes trabalhos que mostram que sujeitos que apresentam uma força do core preservada, adequada, ele também tem uma melhora de performance esportiva. Então, se a gente for para analisar, é muito importante a gente ter esse entendimento. Porque se a gente for analisar, o treinamento ele vai te gerar algumas adaptações fisiológicas que em médio e longo prazo vai contribuir para uma melhora tanto esportiva quanto para a saúde e qualidade de vida. Bom, quais são os componentes, quais são as alterações que vão ser melhoradas por decorrência desse treinamento e dessas adaptações fisiológicas? Bom, a gente sabe que por conta disso, você vai ter uma redução no risco de lesões. Isso é bom tanto para a performance quanto para a saúde e qualidade de vida. Além disso, a gente sabe que as adaptações decorrentes do treinamento vão contribuir de forma importante para a melhora da performance esportiva. Por quê?
porque a gente tem associado ao aumento da força e potência do core, melhora de velocidade, agilidade, potência, de extremidades. E aí isso tem uma relação direta com uma melhora na performance esportiva. Bom, se eu for pensar lá naquela resposta que eu disse alguns segundos atrás sobre redução do risco de lesões, a gente sabe que o treinamento da região do core reduz o risco de lesões. Por quê? Porque esse risco de lesões que eu estou dizendo estão associados à falta de resistência do core. A falta de resistência de força do core contribui para o aumento do risco de lesões, principalmente na região lombar. E isso é ruim para a performance, como também para a saúde e qualidade de vida. Além disso, eu falei também, alguns segundos atrás, que sujeitos com força e potência do core preservadas têm melhora de velocidade, agilidade. Isso é bom para o esporte, isso é bom para algumas